Unidade 11, página 4 do nosso livro de História. Unidade 11, página 4 do nosso livro de História. E vamos falar da ciência na Idade Média, tá bom, galera? Bom, em primeiro lugar, o mundo mudou muito, né? Começamos a pensar aí. Para quem estava na aula online, né? E para quem está assistindo o vídeo, eu sempre digo que a Idade Média nem sempre foi tão obsoleta conforme as pessoas começam a falar. A partir da Idade Média, né, é óbvio, né, havia um controle, sim, né, algumas instituições eram controladas tanto pelo lado religioso, tá, principalmente pelo lado doutrinário religioso, mas o que ocorreu foi uma grande mudança, porque nós tivemos, sim, nesse exato momento, algumas pessoas que foram importantes para uma construção de uma nova fase na história aí. E vamos destacar aqui alguns pontos, né? Eu já falei das universidades, né, que foram criadas ali na fase, grande parte das universidades foram criadas na Igreja Católica, pela Igreja Católica, muitas dessas aulas eram dentro de mosteiros. Logo em seguida, o Estado assumiu o seu papel e aí foram criadas as primeiras universidades seculares a partir daí. Mas o que ocorre a partir de agora é um avanço, tá, em algumas áreas, as quais eu vou destacar a partir de agora. Bom, primeiro que a ciência medieval, né, a partir daí, a Idade Média, herdou dos antigos o conceito da ciência. O conceito da ciência é uma coisa antiga, tá? Os gregos, os romanos, os egípcios já falavam justamente sobre essa grande mudança aí. E a ciência e a religião, elas sim, tá? Parece que elas caminham em lugares diferentes, mas muitas das vezes elas vão para o mesmo lugar sim, tá? Muitos filósofos até falavam sobre isso. Os religiosos acreditavam que se inspirar nas escrituras sagradas era o melhor caminho para chegar na ciência, né? Mas só que você vai ter um choque aí, né? Com a baixa Idade Média, ela foi marcada justamente pelo renascimento cultural promovido justamente por uma redescoberta da cultura grega, né? Principalmente as teses de Aristóteles, Sócrates e tantos outros ali, e outros escritores também, né? Que ajudaram a construir essa nova fase da sociedade, né? E mudaram praticamente muita coisa aí, tá? Tivemos a contribuição árabe, né? A cultura árabe, ela exerceu um grande papel, né? Ela passou justamente por uma fase muito diferente, né? A cultura árabe, ela com as cruzadas, a abertura do mar Mediterrâneo, né? Com esse intercâmbio, esse contato com outras línguas, na Europa se aprendeu muito com outros povos. Os árabes eram herdeiros tradicionais de estudos aí, como geografia, geologia, né? Então, assim, os árabes eram pessoas muito inteligentes a partir daí. Então, a partir dessa grande análise, né, a área da geologia, a área da geografia, meteorologia, ela passa por uma mudança praticamente bem radical, né? Os europeus, né, vão analisar isso como algo muito, muito positivo, tá bom, galera? E temos essa ciência que ganha história, né? Essa ciência, ela começa a partir daí ganhar história. O objetivo da ciência justamente é aprimorar, tá? É melhorar, é redescobrir de uma maneira positiva e aperfeiçoar a capacidade do ser humano, seu pensamento, em relação a alguma coisa, tá? A ciência, ela começou a caminhar com as suas próprias pernas através do Renascimento e do Iluminismo, quando o ser humano ele começa justamente a buscar uma grande mudança, né? O Estado, a teoria do Estado laico, eliminar certas ideias religiosas e colocar em prática justamente aquilo que seria positivo para a nacionalidade. Esses fatos contribuíram justamente para essa mudança histórica, tá? Uma mudança muito importante ali na nossa sociedade, tá bom? E a partir daí nós temos a matemática, né? A matemática que particularmente ela foi criada ali, na realidade, a matemática ela já tinha sido passada pelos gregos e também pelos egípcios. Os egípcios eles eram
praticamente a primeira civilização a criar justamente o chamado cálculo, né? Esse cálculo que você conhece. Isso porque para as grandes construções, as grandes arquiteturas, você tinha que aprimorar a matemática, né? Então a matemática ela passa por uma grande mudança, né? Então a partir do século XII, né, a partir daí várias obras gregas, né, principalmente dos árabes ali, eles conseguem justamente porque eles conseguem aprimorar a matemática. Isso porque você sabe que para se investir justamente na cartografia, na astronomia, você precisava dos cálculos e você precisava dos números. E esses cálculos e números eles deveriam ser mais exatos, específicos ali, coisa que antes não era. Então, assim, na Idade Média a gente tem um aprimoramento da matemática a partir daí, né? Isso fortalece a astronomia, né, que na realidade a astronomia já era utilizada há 4.000 anos, né, os babilônios, os egípcios, eles já observavam o céu, na realidade haviam muitas ideias religiosas sobre o céu, sobre os deuses, né, e também, né, por causa das cheias, né, então assim, eu falei isso na aula online, né, que particularmente observar as cheias do rio estavam ligados à Lua, né? Então, para quem estava na aula online, eu comentei sobre esses assuntos aí, né? Não vou ficar repetindo o que eu disse numa aula anterior, mas justamente observar o Sol, a Lua e observar o campo, a agricultura, né? Foi uma coisa importante. Então, você utilizava a matemática, utilizava o cálculo para dividir, né, fazer o cálculo dos dias, dos meses, né, as estações do ano em que poderia ser mais fértil. Então, isso foi um ponto muito importante para essa sociedade aí. E a Renascença, né, ela chegou justamente à astronomia, né, a essa forma aí por Nicolau Copérnico, né? Então, o próprio Nicolau, ele modificou o seu trabalho junto com as teses de Galileu, né, fortalecendo justamente um estudo mais adequado para esta grande análise ali. O próprio Galileu, né, ele começava a observar a constelação e o universo e começava a perceber uma grande mudança e uma intervenção que esse universo fazia na Terra. E isso é algo interessante. O próprio Galileu começou a perceber isso aí. Como que o universo, a constelação, ela afeta muito a vida aqui na Terra, né? Então, quer dizer, a colheita que os egípcios acreditavam que era fértil, graças à Lua e à estação do ano, ganha muita força a partir daí, a partir de agora, essa grande possibilidade aí, né? Então essa astronomia, né, e a primeira universidade ali, né, a Universidade de Oxford, né, ela avançou no curso de astronomia, né? Esse curso de astronomia passou a ter um grande avanço ali, né? As teses de Aristóteles e de Ptolomeu, elas fortaleceram também esse estudo. O próprio Galileu, quando ele começa a entrar agora em cena, o próprio Galileu que também, cara, quase foi jogado na fogueira por defender as suas teses, mas o Galileu estava muito certo justamente no estudo de Ptolomeu e de Aristóteles, quando começou a estudar justamente os corpos celestes. A partir daí, dessa grande análise, com o iluminismo, o renascimento, né, esse estudo ganha muito mais força, né? Então o ser humano ele começa justamente a trabalhar de uma maneira mais nítida. Isso principalmente porque muitas universidades deixam de estar ligadas à igreja e muitas universidades passam a ser seculares. Então, quer dizer, antigamente os professores acadêmicos ficavam presos nas suas linhas de pesquisa e a partir de agora os professores acadêmicos eles abrem o seu pensamento nessa linha de pesquisa. Isso é interessante porque a partir de agora as suas teses e pesquisas podem ser muito mais trabalhadas de uma maneira muito mais nítida e de uma maneira muito mais satisfatória aí, tá? Então esse é um ponto muito importante para a gente. E a cartografia, né, que os primeiros mapas, né, na realidade, os primeiros mapas, né, formais, eles foram traçados há muito tempo mesmo, né? Então, antes de Cristo, ali, particularmente, século V, VI, já havia essas expedições de navegações, né? E com o passar dos anos, a cartografia, né,
junto com a astronomia, né, que tem um trabalho ali muito interessante, os dois começam a trabalhar junto, né, e com o passar dos anos a cartografia ela se formalizou justamente em um processo evolutivo, né? Então ela evoluiu com a ciência, dando justamente origem justamente à teoria da formação da Terra que a gente tem hoje, porque antes se acreditava que a Terra era reta, né? Então a própria cartografia, o estudo da cartografia, ele começou a perceber uma mudança, né? Então assim, esse foi o primeiro estudo ali. E a criação de mapas, né? Que na verdade a criação de mapas, né, ele já era comum, né? As primeiras civilizações antigas já faziam a elaboração e a criação de mapas. Então os mapas já eram comuns ali, né? As próprias cidades já mapeavam as suas vilas, as próprias cidades já mapeavam justamente. Então assim, o mapeamento regional das cidades já era algo normal, já era algo feito. E a cartografia, ela aprimora isso, né? Esse desempenho dos mapas ali. E depois, no futuro, com a invenção ali da bússola, né, a cartografia, a bússola, ela vai fortalecer as expedições marítimas, né, os grandes navegadores que vão ser lançados em alto mar, né, para dominar o mundo e encontrar um novo continente a partir daí. Tá bom? Então, assim, um avanço da cartografia, na realidade, esse é o grande aprimoramento dela, né? Porque os traçados de mapa já existiam, mas agora, na Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, você começa a aprimorar cada um desses mapas aí, tá bom? Bom, então nós podemos dizer que os mapas, né, são justamente a mais antiga representação do pensamento geográfico, né? E nós temos registros desde a Grécia Antiga, no Império Romano e outras civilizações muito antigas realmente, que faziam esses traçados de mapas justamente em madeiras, pinturas, até mesmo em pinturas em cavernas, né? Peles de animais. Então, assim, o traçado dos mapas, eles eram realizados, eram feitos, principalmente por causa das expedições, né? Por causa das expedições do translado de lá para cá, se fazia muito isso, tá? Principalmente na expedição, né, galera? Isso é algo importante, né? Você tem que se localizar, você tem que saber o ponto de chegada e o ponto de partida. E é o mapa que te indica sobre isso aí, tá? E nós temos aí a evolução da medicina ao longo dos tempos. E vamos tentar entender, então, qual é esse processo. Estamos na página 6 da unidade 11. Página 6 da unidade 11. E qual é o processo da evolução da medicina? Primeira coisa que a gente tem que destacar, que eu falei isso na aula online, a medicina ela ganhou muita força. No Egito, né, o exercício da medicina era feito com constância, tá? Isso porque o lado da medicina ele estava muito ligado ao lado da religião, né? Então muitas doenças, eles analisavam algumas doenças e percebiam que essas doenças poderiam ser algo espiritual. Então a medicina ela tinha esse lado espiritual, o lado curandeiro, sim, tá? No início ali, principalmente no Egito ali, tá bom? Tinha esse lado que era o lado curandeiro. Bom, em primeiro lugar, os médicos que atendiam os faraós, né, que acreditavam que esses faraós eram a encarnação dos deuses, lembrando que a maioria dos médicos, muitos médicos eram sacerdotes também, tá? Então, muitos médicos eram sacerdotes, os sacerdotes eram os curandeiros, então eles faziam papel de médico, então quando alguém passava mal nas cidades, sempre se chamava um sacerdote, né, que fazia a função de médico, que dava as ervas ali para uma febre, uma dor de cabeça, algo desse tipo, tá? Então, o faraó, a gente tem que entender que a área da medicina, no início, principalmente aqui no Egito, está ligado muito a essa questão aí, tá? A religião. Bom, e com o processo de mumificação, né? Se a gente parar para entender agora, com o processo de mumificação, isso foi fantástico, porque o processo de mumificação aperfeiçoou justamente o que nós temos hoje da anatomia humana. E justamente os egípcios, né, no processo de mumificação, conseguiam identificar algumas doenças, como abrindo o corpo humano. Abrindo o corpo humano ali,
né, eles conseguiam identificar algumas doenças, tá? Então, hoje, a anatomia humana, né, esse processo que nós temos hoje, né, de abrir um corpo humano para identificar algumas doenças, fazer estudo, trabalho de pesquisa, se desenvolveu através do trabalho de mumificação dos egípcios ali, tá bom? Então, quer dizer, graças ao trabalho de mumificação, que a descoberta dos órgãos que nós temos hoje e de algumas doenças chegaram num processo grande de evolução, tá? E na Grécia também se tinha aquele lado religioso, né, da doença do corpo, da doença da alma, dos desequilíbrios ali do organismo, né? Então, na Grécia e em Roma, né, muitos médicos, né, a partir daí, né, muitos médicos tinham esse grande trabalho ali, né? Muitos também eram sacerdotes naquela época, né? Mas na Grécia e em Roma a medicina ela ganha destaque. Os chás milagrosos, os chás dados pelos curandeiros, porque na verdade até no período primitivo já se tinha a teoria do chazinho, né? De tomar o chá de pitanga, o chá de boldo, né? Se tinha-se essa ideia aí que realmente sabemos que algumas ervas elas são importantíssimas, são até melhores do que o próprio remédio que você compra nas farmácias ali, né? Então nós temos uma grande mudança aí. Então, depois dá pausa no vídeo e começa a ler sempre o que está no visor da tela, tá? Sempre dê uma pausa no vídeo e dá uma lida ali no que está no visor da tela. Isso é muito importante aí pra gente aí, tá bom, galera? Então, para finalizar, os gregos, os romanos e os egípcios abriram as portas justamente para algo fantástico. E na Idade Média, né, com a peste negra, tá, e algumas doenças, podemos dizer que a ciência ela começa a modificar, tá? Modificar de uma maneira muito interessante, né? Primeiro porque muitas dessas doenças desafiavam o ser humano. Por isso que houve a necessidade de aperfeiçoar a medicina. Como muitas doenças desafiam o conhecimento humano, a capacidade humana, deveria sempre se investir na área da ciência e da pesquisa, né? A peste negra dizimou 1/3 da população europeia. Praticamente a peste negra foi o maior inimigo do Estado, que não sabia o que fazer, porque realmente eles não sabiam o que fazer nesse exato momento. Então, quer dizer, a peste negra também foi interessante, porque hoje, em 2020, nós sabemos que o estudo e as pesquisas com antibiótico, né, e alguns outros remédios poderiam eliminar a peste negra, mas naquela época não havia antibiótico, né? Então, é um período que não há o antibiótico. Então, os antibióticos não eliminavam justamente, não iam acabar com a peste negra. Então, assim, nem o chazinho, né, milagrosos que se criavam conseguiam combatê-la. Por isso que eles viram justamente que havia uma grande necessidade justamente de investir nessa área, nessa grande pesquisa aí, né? Então, a partir desse exato momento, nós temos muitos autores, né? A medicina, ela se desenvolve com muitas descobertas, a área da biologia, da física e da química, né? Ela aprimora isso, né? Fortalece justamente esse avanço, né? E a partir desse processo todo, nós temos uma grande evolução aí, né? Tá bom, galera? Meus filhos, como eu disse, né? Sempre dê uma pausa no vídeo para ler sempre o que está no visor e acompanhar sempre o que eu falo, tá? Não sei se eu falei isso nas aulas anteriores, mas sempre quando tiver algo escrito no visor, dá uma pausa, lê o que está no visor e acompanha os assuntos que eu falo, tá? Meus filhos, esse foi o nosso encontro de hoje. Essa foi a nossa aula e até o nosso próximo encontro e até a nossa próxima aula aí, tá? Se Deus quiser, tá bom? Então, um beijo e um abraço aí para todos aí e até o nosso próximo encontro. Fui!